Salve concurseiros e concurseiras de plantão. Galera, vamos comentar aqui a questão 46 do nosso terceiro simulado direcionado ao concurso da Guarda Municipal de Cariacica. Se você vai realizar esse concurso e ainda não adquiriu o nosso projeto GCM Cariacica, entre no nosso site www.marcelopeisino.com, adquira seu projeto e vamos estudar juntos. Galera, essa questão, ela trabalha literalidade de lei. É o que eu venho falando para vocês. Prestem atenção na literalidade da lei. Geralmente é assim que as provas de concurso de nível médio trabalham em suas questões, tá? Se você perceber, esse enunciado aqui, ó, ele traz exatamente a tipificação formal do crime de concussão, tá? Então traz exatamente a tipificação do crime de concussão. Está previsto lá no artigo 316 do seu Código Penal. E você percebe isso pelo simples fato de estar presente aqui o verbo exigir. Marcelo, você está me falando que o verbo exigir aí define qual é o crime? Exatamente. As provas de concurso adoram essa relação de crimes aqui porque eles trabalham aí com os verbos, principalmente entre corrupção passiva e concussão. Eles gostam de brincar com os verbos desses dois crimes. Muita gente marcou essa questão aí como corrupção passiva. Acredito que a pessoa não prestou atenção aqui, ó, no verbo, tá? Então, se não tivesse aqui o verbo exigir e no lugar tivesse o verbo aqui, ó, solicitar, se tivesse o verbo solicitar no lugar do verbo exigir ali, aí sim seria a corrupção passiva, beleza? Então perceba que a simples mudança do verbo muda o crime, a tipificação do crime. Por isso que eu coloquei aqui no seu simulado, né, esse quadro esquemático para que você possa fazer essa correlação entre o quê? Entre o crime e o verbo, tá? Então, vamos comentar aqui, ó, os crimes da questão, eles não trazem a prevaricação, tá? A prevaricação a gente trouxe porque é um crime que se repete muito em prova de concurso também. A questão original ela só trabalha peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa. Mas nós vamos deixar aqui a corrupção ativa para um segundo momento, porque ela tem uma particularidade especial em relação aos outros. E vamos comentar aqui o peculato, a concussão, a corrupção passiva e a prevaricação. Todos esses crimes aí, esses quatro crimes aí, o peculato, a concussão, a corrupção passiva e a prevaricação são crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, tá? Então aqui, ó, nesses crimes você tem que estar no exercício da função pública, ou você pode estar fora do exercício da função pública, ou até mesmo em algumas hipóteses aí, você pode ainda nem ter assumido essa função pública. Mas é importante, você só pratica esses crimes se ficar provado que você praticou a conduta, você praticou um desses verbos aqui em razão da função pública, tá? Então aqui, ó, no peculato, se você vir aqui, ó, vamos aqui nas figuras típicas logo, para você perceber. O que você vai fazer? Você vai ler o normativo desse jeito aqui, ó. No peculato, artigo 312, o verbo é apropriar-se ou desviá-lo, tá? Então, se você é funcionário público, ó, tá vendo? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, tá vendo? Isso aqui é importante, em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, né? Vai praticar o crime de peculato, tá vendo? Então, no caput do peculato aqui, 312, cabeça do artigo, é o quê? Os verbos são apropriar-se ou desviá-lo. Agora, há a conduta também equiparada que está no parágrafo 1º do artigo 312. Se você lê lá o artigo parágrafo 1º, você vai ver que o legislador traz mais dois verbos, né? Que você vai acrescentar aqui no seu quadro esquemático, né? Lá, a conduta equiparada é o quê, Marcelo? É quando o legislador fala assim, ó, incorre nas mesmas penas quem? Aí traz outras condutas, né? Ele traz a conduta de subtrair ou de concorrer para a subtração. Isso está lá no parágrafo 1º, tá? Que é uma conduta equiparada. Então, os verbos no crime de peculato é em razão da função, o funcionário público apropria-se, né, de um bem, dinheiro, valor, ou ele desvia esse bem, dinheiro, valor. Isso é no caput. Na conduta equiparada do parágrafo 1º, ele subtrai, em razão da função, ele subtrai esse bem, ou então ele concorre para a subtração. Ele vai estar incorrendo no crime de peculato. Na concussão, a gente já viu que o verbo é exigir, né? Então, funcionário público, em razão da função, ele exige uma vantagem devida para si ou para outro, ele comete o crime de concussão. Na corrupção passiva, os verbos são o quê? Solicitar, receber ou aceitar. Então, funcionário público que solicita, em razão da função, ele solicita uma vantagem devida, ele recebe uma vantagem devida, ou ele aceita uma promessa de vantagem devida, ele incorre no crime de corrupção passiva. E a prevaricação
preste atenção na prevaricação, que ela aparece muito em prova também. É o que? Retardar, deixar de praticar um ato de ofício ou até mesmo praticar esse ato contrariando a lei para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Então essa satisfação, ó, vou botar o crime aqui para você ver. Tá vendo? Ó, retardar, deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso aqui é importante. Precisa estar presente essa finalidade especial, porque a banca costuma, às vezes, também riscar isso aqui, tirar isso aqui e colocar outra coisa aí. Ele coloca aqui, atendendo um pedido ou influência de outrem. Quando ele cede um pedido ou influência de outrem, ele retarda, deixa de praticar, ou pratica um ato de ofício, contrariando a lei, cedendo um pedido ou influência de outrem, ele está te direcionando lá para o parágrafo 2º do seu artigo 317, que vai incorrer no crime de corrupção passiva privilegiada. Mas eu não acredito que o membro da banca vai entrar nessa profundidade. Eu acredito que ele vai ficar aqui, ó, no simples fato de diferenciar os verbos. Então, no peculato caput, verbo apropriar-se, desviá-lo, na conduta equiparada, subtrair, concorrer para a subtração. Na concussão, exigir. Na corrupção passiva, solicitar, receber, aceitar promessa indevida. Na prevaricação, retardar, deixar de praticar ou praticar ato contrário à lei para atender um sentimento, para atender um sentimento ou interesse pessoal, né? Então, perceberam? Esses são os crimes. Agora aqui a corrupção ativa que a gente deixou por último. Por que eu deixei ela por último? Porque nos outros crimes que a gente acabou de falar aqui, a gente estava diante de crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então, são crimes praticados pelo intraneus, ou seja, aquele que está interno, está dentro da administração pública. No crime de corrupção passiva, você tem o crime praticado pelo extraneus, ou seja, aquele que está externo, é o particular. Então, a conduta do particular aqui na corrupção passiva ativa é o que? Oferecer ou prometer vantagem devida para que o funcionário público deixe de praticar um ato de ofício ou que ele retarde um ato de ofício ou ainda que ele pratique esse ato contrariando o seu dever funcional, tá? Olha aqui, ó. Se você olhar a corrupção ativa, vamos lá no crime de corrupção ativa, ó. Corrupção ativa, oferecer, né, é o particular que oferece ou promete vantagem devida ao funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, tá vendo? Então, um ato de ofício. Então, ele oferece ou promete uma vantagem devida para que o funcionário público, para determinar o funcionário público a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, tá? Então, aqui é a corrupção ativa. Então, na corrupção ativa, Marcelo, existe relação entre a corrupção ativa e a corrupção passiva? Olha só, se você reparar, você tem aqui, ó, os verbos oferecer na corrupção ativa e na corrupção passiva você tem receber. Então, o particular oferece, o funcionário público recebe, o particular promete uma vantagem devida, o funcionário público aceita. Então, Marcelo, esse crime de corrupção ativa e a corrupção passiva, eles dependem um do outro? Sempre que houver a corrupção ativa, haverá corrupção passiva e vice-versa? Negativo, galera. São crimes autônomos, tá? Nada impede que o particular ofereça e o funcionário público não aceite, não receba essa oferta, tá? Então, você pode ser parado lá no trânsito, o guarda de trânsito te parar, te aplicar uma multa, perceber uma irregularidade, você oferecer para ele um valor simbólico para ele deixar de aplicar a multa a você e o guarda de trânsito ali, o guarda ali te declarar ali a prisão em flagrante porque você acabou de cometer o crime de corrupção ativa. Ou seja, ele não recebe aquela vantagem que você ofereceu, ele não aceita aquela promessa que você ofereceu, beleza? Que você prometeu. Então aqui, galera, tem aqui para quem adquiriu o simulado, eu coloquei 2 links aqui que trabalham aqui mais especificamente esses 2 crimes, essa relação entre corrupção passiva e corrupção ativa. Há uma paródia lá, muito legal, tá? Que vai ajudar bastante. Então, galera, são essas as informações, espero que tenha ajudado. Vocês que estão aí na batalha, não esmoreçam, continuem firme. A prova é dia 29 agora, não há tempo mais para você ficar passando edital, tá? Você vai ter que ler os seus resumos e focar muito em questões de concurso. Treine bastante, principalmente dando foco especial a esses pontos que você percebeu ao longo da sua preparação, que são deficiências ainda, tá? Firme e forte, vamos até o dia da prova, vai dar tudo certo, Deus abençoe vocês.